Bom, gente, senta o dedo no like, vai. Ó, quem não sentar o dedo no like não vai ser poderosa. Então, para ser poderosa, senta esse dedo com força aí no like. Ei, Dani, boa noite. Ei, não publiquei nossa chamada, nossa sessão, Dani. Rafael, Lelinha, Meire, Rafael Barcelos, bem-vindo. Cícera, já falei. Ai, logo me pegou. Já tive que desligar tudo aqui para fazer menos barulho. Priscila Ohana. Outra, Márcia, Camila, Diana. Então, pessoal, hoje essa live ela é mais para quem, digamos assim, ou tá triste, ou tá vendo a vida meio sem saída, sem sentido, tá decepcionada, frustrada. Enfim, e eu quero fazer aqui hoje, aproveitar para fazer uma ode, uma homenagem às pessoas que nunca são derrubadas, né? Que elas nunca mergulham num mar de depressão, pessoas que resistem a isso, mesmo sendo sensíveis, mesmo tendo uma vida pesada muitas vezes, mesmo assim elas não se entregam, elas nunca estão realmente tristes, elas nunca estão as moscas ali, ai, eu vou fazer da minha vida, ai, não, elas seguram. Ah, mas é fingimento, não tem problema, o fingimento é melhor do que a autocomiseração, muito melhor, muito melhor. Boa noite, gente, que entrou agora. Senta o dedo no like, que eu não tô vendo você sentando o dedo no like nenhum. É esse aqui. Isso, agora sim, agora eu gostei. George, meu querido. Paula, Leila, Renata, boa noite todo mundo. Então, o sentido da vida, a gente vai falar sobre isso. E assim, é uma live dessas mais profundas, não tá ensinando a conquistar ninguém, tá? Então, se alguém quer isso, hoje não vai ser sobre, mas lá no canal youtube.com, Mulheres de Marcha, tem muita coisa todos os dias falando sobre. Então, vai lá, se inscreve, tem milhões de vídeos sobre o tema, tá? Então, boa noite, todo mundo que tá chegando. Deixa seu like aí, a gente aperta esse dedo, ó, bota esse dedo aí nesse coração um monte de vezes e vambora. Sejam todas muito bem-vindas, que é a primeira vez. Bom, outra coisa importante. Outra coisa, deixem suas perguntas, já vão arquitetando aí as perguntas de vocês para fazerem ao final sobre o tema, ok? Então, gente, eu vejo hoje assim uma como eu vou dizer para vocês, um grande exagero, inclusive, um movimento muito forte, falando sobre as tristezas, né, da alma e as tristezas profundas e campanhas, até algumas muito sérias, mas sempre exaltando a fraqueza, né, essa tristeza profunda, como eu disse, é quase um incentivo para que você esteja triste, para que você tenha atenção. E aí tem um papo, né, dizem que é o Nelson Rodrigues, ele diz que não, que é o mineiro só é solidário no câncer, né? Porque as pessoas, elas não estão felizes, quando a gente está feliz, elas estão felizes quando elas podem ver que você está mal, porque aí elas estão melhores e elas fazem uma comparação macabra, digamos assim, e ela ganha, né? Ai, podia ter sido comigo, ou comigo foi melhor a situação que aconteceu, então tem isso. Isso quando é realmente grave. E existem algumas outras situações onde as pessoas competem pela tragédia, né? E aí fica lá, ai, eu fui traída, mas eu fui traída e roubada, mas eu fui traída, roubada, e o cara fugiu com a amante, fui traída, roubada, o cara fugiu, peguei na cama com outra, o cara fugiu, o cara não sei o que, né? E foi pego, sei lá, descobri que o cara tinha rapado a minha conta do banco. Enfim, existe a exibição da tristeza e existe o recolhimento da tristeza. É óbvio que o recolhimento ele demonstra mais força e desde que você esteja lutando consigo mesmo e contra as suas
as suas fraquezas que todos temos, né? E aí, nisso tudo, gente, observe que tem muita gente que fica desacreditada, né? Sem sentido mesmo. Não que você tem que ter um sentido, um propósito muito grande de vida. Você precisa viver o hoje de uma maneira eficaz, né? Fazer o que precisa ser feito, como eu sempre digo aqui, trabalhar, às vezes é matar um leão por dia, às vezes é isso mesmo, mas para isso você tem que ser pragmático e colocar isso na sua cabeça. Eu preciso fazer, não porque eu vou ter alguma vantagem imediata, preciso fazer porque lá no futuro isso vai me dar uma vitória. É um passo que você vai dar de milhões para que você fique bom em alguma coisa e mereça de verdade essa sua vitória, essa sua conquista. E não tem atalho, gente. Desenvolvimento pessoal de verdade, ele não tem atalho, ok? Então, é todo dia essa construção. É igual emagrecer, é igual ficar rica, é igual ter um bom trabalho, é igual ter uma mentalidade boa, enfim. A gente precisa se dedicar a isso, né? E não é uma decisão que você toma. São milhões de decisões que você... milhares, digamos assim, né? Todos os dias para você não cair, para você não se decepcionar consigo mesmo. Porque acontece muito no começo, mas você não pode se perdoar tanto assim, tá? Tem muito... Ai, auto-perdão, você tem que se perdoar. Cara, para com isso, você tem que se perdoar, você tem que seguir sua vida adiante, né? Ah, mas eu preciso curar coisas do passado. Então tá, então você vai fazer uma terapia, um tratamento e cure logo, não é pra ficar a vida inteira masturbando coisas do passado, coisas que não vão, né? Não tem como voltar, não tem como consertar, não tem como costurar. É agora, a partir de agora que tem que começar a fazer. Então algumas pessoas elas meio que se tornam nihilistas, né? Elas passam a não acreditar em mais nada. Isso não tem a ver com ateísmo, tá? Gnosticismo, nada disso. O niilismo é não acreditar nem no ser humano, nem no futuro, nem que as coisas vão melhorar. E isso é foda, né? Porque hoje tudo se dá um charme, tudo se dramatiza. Então há um charme nisso também. E é legal ter um ceticismo diante da vida, diante dessas coisas. Não tô criticando isso. Mas se isso está te fazendo mal, você precisa recorrer a alternativas para ficar melhor. Às vezes o que deixa a gente assim sem esperança ou até nihilista é a sucessão de tragédias pessoais, né, que a pessoa tem. Só que, veja bem, quando você entende que você é a responsável sim pelas suas tragédias pessoais, não estou falando aqui, gente, mas eu fui estuprada, mataram, foram assaltados. Não estou falando disso, tá? Estou falando de coisas que tornam a sua vida o que ela é. Das suas decisões, das suas faltas de decisão, né? Porque muitas vezes é a falta de decisão que leva à tragédia, né? E aí você peca com a sua vida por omissão. Isso também não é menos pior do que quem está simplesmente mergulhado sei lá, em tragédias assumidas, ok? Então você precisa entender que é necessário admitir. Sabe, tipo Alcoólicos Anônimos, não viu? Eu sou doente e eu tô um dia sem beber e moedinha de um dia, moedinha de 50 dias. A gente tem que se premiar também, né? Sem se entregar hora nenhuma. Cada gole que você dá, você volta a estaca zero. E cada vez que você volta, eu falo, né, com as minhas clientes assim do coaching, que quando você volta a estaca zero, você não volta a estaca zero, você volta a menos alguma coisa. Talvez menos 1, talvez menos 10, talvez menos 1000. Principalmente quando são coisas estratégicas, né? Que você precisa de uma reputação, precisa provocar uma imagem. Quando você está muito lá atrás, quando você está conseguindo alguma coisa e você cai, quando você vai voltar, você não volta do ponto zero, você volta lá atrás, porque aí parece que a pessoa não tem crédito. E chega uma hora que você deixa de ter jeito ali naquela situação e você tem que sumir daquele local, daquele ambiente, às vezes mudar de cidade, de país, de emprego, tudo, porque não tem mais jeito. É igual casamento, né? Tem uma hora que não tem jeito mais, gente.
né? Não tem mais milagre para fazer. Nem mesmo o coaching vai salvar. O coaching, ele, entre aspas, salva quando a situação não está nas últimas, né? Quando está nas últimas, o que tem que fazer é cair fora e não deixar a tua dignidade para trás. A sua dignidade é a prioridade. E aí, gente, então, como eu falei no começo, tem muita gente que exalta, né, as depressões, as grandes tristezas, né? E compete tragédia, né? Minha tragédia é pior do que a sua. E aí fica nesse ciclo, não sai disso. E, né, se mergulha em autocomiseração, fica com pena de si mesma e dizendo que os homens não prestam. Aí agora eu vou dar exemplos práticos, né? Os homens não prestam, ninguém mais nesse mundo dá valor pra nada. Gente, quando que esse mundo foi bom para as pessoas? Antigamente tinha amor. Quando teve amor? O amor é uma invenção humana dessa nossa sociedade muito recente. Esse amor, como a gente conhece, tem lá, sei lá, 40 anos, cara. Alguma pessoa podia sentir isso antes, mas isso como padrão tem 40 anos. Então, assim, amor materno não era como é hoje. Não tô dizendo que é melhor nem pior, tá? Não tô exaltando também, não. Mas, assim, antigamente você tinha, 20 filhos, 15 filhos. E hoje você tem 2. Então, você deposita muito mais energia, muito mais expectativa, amor, todos os sentimentos. E até dos seus defeitos em 2. Né? Claro, são muito melhor cuidados, tem muito mais carinho, tem muito mais... Por mais que a mulher trabalhe. Antigamente vai crescendo, mas alimentava os filhos. Não tinha essa coisa muito do carinho, igual a gente conhece hoje como demonstrativo de amor. Então, e assim, piorou para as mulheres, né? Que sempre foi uma tragédia, mas eu acho que era pior ainda. Não sei se alguém discorda disso. Então, falar que a vida para as mulheres hoje é difícil, tá brincando comigo. A vida da mulher nunca foi tão boa. Pode melhorar a ideia e a gente tem que lutar para isso, individualmente e dando o nosso exemplo, tá? De preferência. Mas, gente, as mulheres com 12 anos, a não vou, tem lugar do Brasil que ainda tem assim, tá, mas eu tô falando como rotina. Nas cidades um pouco maiores, 12 anos estavam se casando. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Com 15 já casaram. Gente, dificilmente alguém passava de 15, 16 anos sem casar. Você tem noção? O que você era com 15, 16 anos? Então, parem de dizer que antigamente era melhor. Não tinha nada melhor antigamente. O que tinha de melhor, por exemplo, se tinha menos roubo. Então, mas também tinha aquela questão da religião podando tudo. Tinha menos traição, mas a pessoa não tinha saída, né? Ela não podia trair. Ela não traía porque ela era honesta. Ela não deixava de roubar porque ela era... Voltei. Ih, gente. Voltei. Elas não traíam, ou se elas não eram honestas ou fiéis e não porque elas eram mais conscientes. Não, nesse ponto a nossa sociedade, na minha opinião, evoluiu e muito, não evoluiu, né? Então, nunca tivemos um tempo tão bom. Mas, voltei. Dá like aí pra mostrar que eu voltei. muitos likes. Tem um tempo que eu não vejo um like aí. O coração. Esse mesmo. E aí, então, gente, o lance do sentido da vida, voltando aqui. Primeiro, não falar de passado, não achar que as coisas eram melhores. Nunca foi tão bom, tão legal, tão divertido ser mulher, por exemplo. E até homem, tá? Porque os homens hoje... E eu sempre dou esse exemplo, né? Um rei do século passado, do século retrasado, era muito melhor do que qualquer pobre miserável hoje. A vida dele era muito mais confortável. E aí, eu quero que vocês primeiro valorizem isso. Eu quero que vocês valorizem isso para que entendam que... parar com o hashtag gratidão... Entender que a vida é melhor porque a nossa sociedade evoluiu, tá? E vai evoluir mais ainda e a gente vai ficar melhor ainda. A gente, não nós talvez, né? Mas nossos filhos e quem é criança hoje vai ter uma vida provavelmente melhor. Por mais que você queira dizer que é todo mundo frio, não é todo mundo frio, não é assim. É porque meu celular, gente, eu fico arrumando aqui meu celular porque ele tá escorregando. E aí, gente...
pessoas com profundas desgraças pessoais, muitas vezes têm mais felicidade, digamos assim, mais capacidade ou potencial de ser felizes, de serem felizes, do que pessoas que têm tudo, né? E aí, assim, não sei se vocês já escutaram falar muito sobre isso, né? Mas voltei? Voltei pra vocês, gente. Olá. Acho que eu vou ter que encerrar aqui e fazer a parte 2. Eu acho que eu caí. Estão me vendo? Voltou? Isso, enche de like aí que volta. Bom, voltamos aqui. Um pequeno pause. Tá bom, então. Então dá like aí pra mostrar que voltou. E aí, pessoal, Ah, que bom, que bom. E aí, onde eu parei... Então, um rei de 200 anos atrás, ou 100 anos atrás, tem uma vida muito menos confortável que um pobre miserável de hoje. Então, a vida não piorou, não, melhorou muito. E aí, algumas pessoas que têm a vida destruída, muitas vezes, dão um sentido novo para a vida delas. Eu vou falar algumas personalidades aqui, se vocês quiserem que eu dê exemplo. Se você quiser, me fala aqui nos comentários. Personalidades que fizeram isso, que deram sentido depois de uma tragédia pessoal, um sentido para a própria vida. E aí que tá. O sentido para a vida, ele é produzido, ele não é gratuito, ele não é dado, ele não vem porque você levantou bem. Se ele depende disso, de você levantar bem, é porque ele não é tão real assim, ele não é tão forte assim. Bom, se vocês querem alguns exemplos, se tiverem perguntas, guardem para o final, tá? E se você está assistindo essa live aqui no YouTube depois, deixa seu comentário aí embaixo falando sobre isso também, deixando sua pergunta. Então, Glória Pérez. A Glória Pérez se tornou ativista de muitas causas relacionadas à morte da filha dela, né? Violência e tal. E ela é forte, né, cara? Ela enfrentou isso tudo. Imagina a derrota dela. E se sentindo culpada ainda por ter colocado aquele ator na novela, né? Porque foi por causa disso que a filha dela conheceu e se aproximou desse cara. Poxa, eu tava com mais nomes aqui, esqueci. Já eu lembro, tá? Aguenta aí. Pessoas que são condenadas à morte, às vezes, e que escrevem livros, às vezes, falando sobre como é o cárcere, como não fazer, não deixar a vida chegar àquele ponto. Pessoas assim que entendem o seu o seu crime, digamos assim, e às vezes não tem crime, ok, mas entendem o seu sofrimento de uma forma leve. Ah, lembrei. Gente, tinha um padre antigamente, chamava Padre Léo, ele já falecido. E o cara tinha câncer, né? O cara ele era um padre que pregava de uma maneira muito engraçada. E mesmo, por exemplo, sem ser católica, eu curtia muito. Depois pesquisei, pregação do Padre Léo. Você morre de rir. Mesmo quem não acredita, né, nas coisas que ele fala. E aí o cara tava lá com câncer, ele era um padre muito dedicado. Tava lá com câncer e dando as palestras dele, lindamente, fazendo as pessoas rirem. Um cara caquético já, sei lá, depois na cadeira de rosas. Foi piorando, até que um dia, todo mundo sabia que ele ia morrer, ele também sabia. Até que um dia ele se foi. E ele se foi praticando o propósito e sem sentir a dor que qualquer outra pessoa sentiria, fazendo, né, tendo que trabalhar, não é tendo, né? É porque ele queria, mas trabalhando para as pessoas se sentirem melhor, para as pessoas, para dar sentido, ajudar as pessoas a terem sentido na vida delas. Ah, legal. Ele era incrível. Ele era, né? Ele já é falecido. Ele já faleceu já tem, uns 10 anos, né? Ah, lembrei que outro. É porque eu não fiz a minha listinha antes e depois falei, eu quero dar o exemplo e não tem.
o Hawking, né? Hawking não, Hawking. Stephen Hawking era um cara que, pô, gente, passou a vida inteira dele, dos 22 aos 70 anos, numa cadeira, todo torto. E era o cara mais inteligente vivo. Enquanto ele foi vivo, ele só não ganhou o Nobel porque as teorias dele eram sobre buraco negro e não tem como testar. Isso só pode dar o Nobel para quem é vivo e para teorias que são testáveis. A dele não era possível, né? Porque era buraco negro, a gente não tem tecnologia para isso. Então, o cara, ó, vou te falar, o cara tem uma vida muito mais feliz do que a maior parte de nós. Era rico, né? Por causa da sua inteligência. Teve 2 ou 3 filhos. Ele casou e tal, depois casou de novo com a enfermeira dele. Já morreu estando com ela. Até porque essa doença que ele tinha, né? Esclerose lateral amiotrófica, ela preserva o sistema cardiorrespiratório e os órgãos sexuais, acredite se quiser. Então ele funcionava teoricamente, ele funcionava plenamente, pelo menos funcionou pela vida quase toda. E aí, essas pessoas produzem sentido. No caso dele era ciência, produziu sentido para a vida. Outros é a caridade. Outros é, sei lá, ensinar as pessoas. Meu sentido da vida é ensinar isso aqui para vocês. Ensinar como não ser trouxa, ensinar, trabalhar, poder ganhar o meu dinheiro fazendo o bem para o mundo inteiro, né? Para quem quiser, quem tiver acesso a isso. Esse é meu propósito. E, para quem sabe a minha história, eu também vim de um sofrimento num relacionamento que eu tinha, que era um sofrimento muito grande, né? Que eu passei 2 anos e meio estando com uma pessoa que eu gostava de mim, mas que não largava uma outra mulher. E assim, eu era tipo a namorada e a mulher chegou ao ponto de eu ser a namorada oficialmente pra família, e ele morava com essa outra, porque a gente morava em cidade separada. Então eu sofri demais. Sofri demais. Passei muito tempo ainda, depois que terminei, ainda tentando entender muita coisa. Custei pra terminar, pra ter essa coragem. E aí fui atrás de informação, consegui muita informação, fiquei amando esse tema. E de repente eu mudei de profissão, que era uma profissão que eu amava, inclusive eu mudei de sentido de vida. E é isso que é legal, a gente poder. Isso, dá like aí, cambada! Muito like! E a gente poder, inclusive, trocar de sentido. Não precisa ser só um, não, tá? Eu tô falando de pessoa que tiver só um, mas eu, por exemplo, tive mais de um. Eu era ativista antes pro parto natural, pro amamentação e tal. Eu tive minhas fases, vivi intensamente, mas também você tem que saber deixar ir, tá? Então, assim, espero que eu tenha me encontrado finalmente, mas não tem problema nenhum. É igual casamento, né? Se não for pra ficar bem, de verdade, pra ser um prazer a vida inteira, mesmo que tenha algum trabalho nisso, não tem problema. Eu troco de sentido de vida. E vocês também. Vocês também têm que ter sentidos de vida. Todo mundo tem que ter, senão a gente não aguenta. Por exemplo, nihilista total, não acredito em nada. Nem nele, nem no futuro, nem nas pessoas, ok. Mas, inclusive, gente, mesmo sem ser nihilista, você pode ser bem racional, bem cético. Eu sou muito cética em relação a palavras. Não acredito em palavras, inclusive ensino muitos para vocês, né? Palavras, promessas, isso tudo não funciona. Funciona é a ação, né? E é a ação contínua que diz se existe mudança, se existe nova prática. Então, o sentido da vida, resumindo isso tudo, vai pensando aí na sua pergunta e dá like enquanto está pensando. O sentido da vida é uma produção pessoal. É o que você faz. É o limão, sabe? Que você pega, que a vida te deu. O limão azedo, que tu faz a caipirinha. É isso. É isso que é a vida. E aí, você começa esse sentido da vida, ele não apenas te mantém vivo e sobrevivendo. É isso, é aí que eu quero chegar com vocês. Ele passa a ser um vício positivo, até uma obsessão positiva. Eu sou obcecada com isso aqui, vocês podem ver. Eu posto o dia inteiro. É o dia inteiro pensando em alguma coisa melhor, quero ser melhor ainda. Por mim e por vocês. E no trabalho, né, o rock, nunca a gente não tem isso de descansar. Vocês já repararam? Isso é importante. Eu faço bolo de limão. Eu não bebo, tá? Mas pode fazer bolo de torta de limão que eu como.
Ai, meu Deus, eu ia falar uma coisa. Lembrei. Os artistas, eu me sinto muito artista nesse sentido, né? Os artistas, quando você pergunta pra ele, assim, um artista de 70 anos, 80 anos, você pergunta assim, quando você vai se aposentar? E ele, muitas vezes, fala, eu quero morrer no palco. Muitas vezes um artista vai responder isso pra você. Quero morrer no palco, quero morrer cantando, quero morrer no estúdio, fazendo música. Eu quero morrer fazendo a minha arte. Eu quero morrer fazendo isso aqui também. Mas, eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai já é falecido e o meu pai amava o mar. A gente tudo aqui ama o mar. E eu amo mesmo. Eu nasci de frente para o mar, eu tive meu filho. É tudo mar, 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 água, enfim. E amanhã é meu aniversário, tá? Dia 11. Nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião, já dizia tal João de Santo Cristo. E aí, gente, meu pai dizia o seguinte, eu quero morrer no mar. Ele tinha um barco, né? Ele amava isso. Ele fazia tudo que ele tinha para fazer no barco, ele mesmo fazia, ele gostava. E aí ele falava, eu quero morrer no mar. Eu quero morrer, me acha. Ele não morreu assim, mas morreu perto do mar, morreu comigo, do lado. E isso também me deu muito sentido, né? Poder estar ali com meu pai na hora que ele estava dando os últimos suspiros. E é isso. Aquilo era uma arte para ele. Esse trabalho aqui é uma arte para mim. Um ator, geralmente, ele quer morrer no palco, um cantor, um escultor. Ele quer morrer fazendo, ele não vê a hora de parar. Ele tem um sentido diferente das outras pessoas que trabalham simplesmente para dar salário. Obrigada, obrigada. Pode me dar. Eu quero parabéns amanhã, o dia inteiro eu quero parabéns. Podem botar no Instagram de vocês que eu compartilho, inclusive, tá? Pode me dar parabéns lá no story, que aí eu compartilho no meu. Mas eu vou agradecer muito. Gosto muito. Eu gosto de ganhar parabéns. Eu não gosto de fazer aniversário, mas eu gosto de ganhar parabéns, tá? De vocês, não é de qualquer um, não. Então, pessoal, se tiverem perguntas, já podem fazer. Tem um delay aqui até o momento de eu receber e ler para vocês. E é isso. A gente produz o sentido da vida. Se a gente não produzir, ele não vem. Isso não é dado, concedido, né? Isso é mais uma conquista, né? Mas a gente tem que ir atrás. Não adianta ter pena de você, não adianta ficar reclamando de mimimi, de ficar reclamando que as pessoas são más e desabafando os problemas. Enfim, nada disso vai resolver. É só o seu trabalho diário, pessoal. Decisões, ações e fim de papo. O que eu vou fazer com a torta de limão? Vai me mandar. Ou vai vir trazer. Eu amo torta de limão. Aquela que ainda tem. Torta. Como é que fala? Alemã, né? Que tem aquela casquinha. Meu Deus do céu. Ganho 15 quilos só de lembrar. Só de pensar nisso. Qual é o seu sentido da vida, gente? Isso, senta o dedo no like. Qual é o seu sentido? Qual é o sentido da sua vida? Quem ainda não tá no meu WhatsApp, ó. Sentido do WhatsApp, deixa eu botar aqui. 24. Só pra me conhecer. Gente, eu ganhei um fã aqui. Ele quer cozinhar pra mim. Ele quer vir trazer pra me conhecer. Já vou encerrar, tá, pessoal? Ó, anota aí meu WhatsApp pessoal, profissional. 24992933303. Nele você recebe dicas, eu aviso das lives lá. E tem um grupo de homens, tá, Rafael? Torta holandesa, né? Posso? Então tá, pode fazer. Pode fazer. Eu quero que me emagreça também, fico fazendo massagem em mim, tá? Tá bom, tá ótimo, aceito. Pessoal, então pra gente começar a finalizar aqui, youtube.com Mulheres de Marte, tem vídeo lá. Não sei se vai ter, hoje ainda não botei não, vamos ver se eu boto.
E amanhã, meu nível, vocês botem aí no seu Instagram, no Story, que eu vou compartilhar vocês, tá? Eu quero, mereço, não mereço? Mereço, mereço. Um beijo. Ah, Ariana, eu quero ir no grupo de homens? Não, no meu grupo de homens, não. Você deseja uma ordem. Nossa, Rafael, meu Deus do céu, fã. Acho que eu vou fazer. O que vocês acham de fazer uma live lá no meu outro Instagram? Nunca brinque com peixe ascendente escorpião. Que nem o tal João de Santo Cristo. Eu sou ascendente escorpião. Tanto é que eu pareço mais escorpião do que peixes. Pessoal, peixes é muito trouxa. Já é pisciano e sabe, né? A gente biologicamente é muito trouxa. A gente tem que fazer um esforço, mas consegue, consegue. Pessoal, um beijo. Ó, meu Instagram pessoal, pra quem ainda não tem, vou botar aqui. Diele Aventureira. Sou aquariano? Não, aquariana não quero. Pode ser assassino, aquariano não. Um beijo, pessoal. Eu vou lá ó, no meu Instagram pessoal fazer uma livezinha lá pra eles. Tá? Então, me segue lá. Um beijo quem tá aí, Adelaide, Elaine, Rafael, Marta, Joelma. Quem mais? Quem mais?